Quem ganha numa luta? Shadow ou Mewtwo? Essa batalha coloca frente a frente dois personagens icônicos e poderosos da cultura pop, cada um representando a forma de vida suprema de seus respectivos universos. De um lado, Shadow Ouriço, um ser moldado para o combate em níveis que transcendem a compreensão comum do espaço-tempo. Do outro, Mewtwo, a culminação máxima do poder psíquico dentro do universo Pokémon. Para chegar a um veredito justo, eu vou falar da versão dos jogos principais para ambos, com o anime de Pokémon também sendo usado para o Mewtwo. Enfim, isso é Shadow vs Mewtwo. Shadow foi criado pelo professor Gerald Robotnik a partir do DNA de Black Doom, também possuindo as habilidades naturais do Sonic. Diferente de um simples velocista, Shadow é um combatente completo, moldado para a guerra. Sua principal vantagem reside no controle do caos, uma habilidade que lhe permite manipular o tempo e o espaço, a teletransportar instantaneamente, parar o tempo, distorcer a realidade local e lançar ataques devastadores, como a Lança do Caos. Quando Shadow utiliza as Esmeraldas do Caos e alcança sua forma Super Shadow, seu poder é amplificado de forma massiva. Dessa forma, ele é capaz de enfrentar os Solaris, uma entidade superdimensional que ameaça simultaneamente todas as linhas do tempo da cosmologia multiversal infinita de Sonic. O simples fato de Super Shadow conseguir reagir, trocar golpes e desviar dos ataques solares já estabelece sua velocidade em um patamar praticamente incalculável e imensurável. As próprias Esmeraldas do Caos que o Shadow consegue usar têm poder ilimitado e consegue rasgar o contínuo do espaço-tempo. Além disso, o Shadow demonstra alto nível de inteligência tática em combate e já resistiu à influência mental de Black Doom, provando que não é facilmente dominado psicologicamente. E além disso, Shadow também tem os poderes do Doom, podendo criar asas, surfar na água, lançar ataques especiais e ter muitas mais habilidades. Enfim, vamos ver como que o Mewtwo se compara contra a forma de vida suprema. Com o Shadow devidamente estabelecido, é hora de analisar o Mewtwo. Criado a partir do DNA de Mew, o Mewtwo foi projetado para ser o Pokémon mais poderoso de todos os tempos. Ele não se limita a ser um chefe final de jogo ou um vilão de filme, mas sim um ser com habilidades psíquicas extraordinárias. Mewtwo domina telecinese, telepatia, ataques psíquicos devastadores, teletransporte e até mesmo a criação de fendas dimensionais. Em discussões mais amplas de escala de poder, há interpretações que colocam Mewtwo em níveis extremamente altos, especialmente quando comparado ou relacionado a Pokémon lendários como Dialga, Palkia e Giratina, o trio da criação, cujas rivalidades e feitos com fendas são associados a forças de escala multiversal. No mangá Pokémon Special, o trio da criação é retratado de forma que eles ainda possuem os poderes cósmicos capazes de apagar a existência, mas eles são frequentemente derrotados por treinadores humanos e Pokémon comuns. Essa vulnerabilidade permite comparar o poder de Mewtwo, que é mais poderoso que alguns desses Pokémon que enfrentaram o trio da criação, colocando o Mewtwo mais ou menos nesse nível de poder. Que nessa versão da franquia, a divindade desses lendários não os impede de serem superados por humanos habilidosos em combate. Isso é uma comparação meio questionável, visto que o Mewtwo não chegou a enfrentar o trio da criação diretamente, ele nunca mostrou um nível de poder bruto tão alto em outra parte da franquia, mas se a gente levar esse mangá a sério, o Mewtwo chega sim a níveis de poderes multiversais. O Mewtwo também consegue alcançar velocidade infinita, porque ele reagiu a ataques do Zygarde com 50% do poder dele, e o Zygarde lutou contra o Necrozma, que absorveu toda a luz do Ultra Space, que é infinita em tamanho essa luz. Então, teoricamente, o Mewtwo teria velocidade infinita. Além disso, o Mewtwo pode controlar mentes, apagar memórias e até manipular atributos de seus oponentes, como a velocidade, sendo amplamente reconhecido como o Pokémon psíquico supremo. Com ambos os combatentes explicados, a análise se volta para um confronto direto. A inteligência e versatilidade de Mewtwo são fatores cruciais. Técnicas como a troca de velocidade, se executadas com sucesso logo no início da luta, poderiam teoricamente neutralizar a maior vantagem de Shadow, que é sua velocidade esmagadora. No entanto, o Mewtwo não chega consistentemente em níveis equivalentes aos ápices da cosmologia Pokémon, já que essas interpretações são frequentemente inconsistentes e pouco confiáveis para debates de confronto direto. O Mewtwo ele não chega a esse nível mais de uma vez. Shadow, por sua vez, é fundamentalmente mais rápido e mais agressivo. Seu estilo de luta favorece a iniciativa, a pressão constante e a negação de preparação do adversário.
O controle do caos permite que ele manipule o tempo e o espaço de forma imediata, tornando extremamente difícil para o Mewtwo estabelecer domínio do campo de batalha. A superioridade e velocidade de combate e tempo de reação de Shadow garante que, na maioria dos cenários, ele seja o primeiro a agir. Além disso, a sua resistência à manipulação mental, demonstrada ao resistir à influência de Black Doom, torna-se ainda mais relevante quando combinado ao poder das Esmeraldas do Caos, funcionando como uma contramedida direta a uma das principais condições de vitória do Mewtwo. O controle mental psíquico é um dos pontos mais controversos do confronto. Embora Mewtwo seja famoso por sua capacidade de dominar mentes, as resistências estabelecidas de Shadow, somadas às propriedades de distorção de realidade das Esmeraldas do Caos, impedem que essa estratégia funcione de maneira confiável. Assim, os caminhos de vitória do Mewtwo, baseados exclusivamente em habilidades especiais e dominação psíquica, existem, mas são considerados improváveis, especialmente se Shadow não cometer erros táticos graves, o que ele provavelmente não faria, já que ele também é bem inteligente. E quando o Shadow entra em sua forma Super, a luta muda drasticamente. O Super Shadow apresenta um aumento colossal em durabilidade, velocidade e produção de energia do caos, ultrapassando o que o Mewtwo consegue suportar de forma consistente. A capacidade de Shadow de encerrar o confronto rapidamente, seja por ataque relâmpago ou por manipulação direta do tempo, torna-se um fator decisivo nessa luta. Mesmo que o Mewtwo possa ser comparado de forma questionável a forças multiversais do trio da criação, o poder de Super Shadow é muito mais consistente, bem estabelecido e confiável dentro de sua própria narrativa. Seja as múltiplas vezes que o Super Shadow apareceu e lutou lado a lado de Super Sonic contra ameaças, ou os anéis inibidores que o Shadow poderia tirar para se tornar ainda mais poderoso do que ele já é, ele é simplesmente muito mais forte que o Mewtwo. Em termos de condições de vitória, o Mewtwo poderia triunfar se conseguisse controlar o campo de batalha logo no início, usando a troca de velocidade com sucesso, ou se ele subjugasse o Shadow com pressão psíquica contínua antes que o Shadow pudesse reagir. No entanto, o Shadow possui um caminho de vitória mais sólido, que é atacar sem dar espaço para preparação, usar o controle do caos para negar estratégias psíquicas, resistir à manipulação mental e dominar Mewtwo com força bruta e superioridade temporal, especialmente em sua forma Super. Trata-se de uma luta extremamente equilibrada, com riscos reais para ambos os lados, mas no fim das contas, o Shadow vence. O vencedor é Shadow Ouriço.